Oi pessoal, bem-vindos de volta ao canal e bem-vindos a mais uma review de The Mandalorian. Hoje a gente tá aqui pra falar do capítulo 15, The Believer. E antes da gente começar, não esquece, como sempre, de todas aquelas coisas que vocês já sabem. Dá um joinha se vocês gostarem do vídeo, deixar um comentário aqui embaixo pra gente ler no episódio de semana que vem, se inscrever no canal se ainda não são inscritos, e acionar o sininho para receber as nossas notificações. E se você quiser ser nosso apoiador, pode fazer isso pelo apoia.se/canal SideQuest por a partir de R$1 por mês, ou se tornando um membro aqui do clube de canais. Tem alguns benefícios exclusivos, como participar do nosso grupo de WhatsApp. Esse foi um episódio que foi exatamente aquilo que se imaginava que ele ia ser. Exatamente, era exatamente o que eu tava pensando. Porque, tipo assim, a gente inclusive esqueceu que ele existia. Porque ele foi um episódio... A gente lembrou só de ver assistir ele no sábado, porque na sexta-feira nós esquecemos completamente que tinha esse episódio pra assistir, de tão não marcante que ele foi. Mas... Não sei se faz muito sentido isso aí que tu falou. Não, é que a gente realmente esqueceu, porque, tipo, eu na minha cabeça, assim, tipo... Eu não tava empolgado pra esse episódio, porque eu sabia que ia ser só, tipo, preparação pro próximo. É que eu não achei que foi só preparação. É que eu achei que, tipo, eles entregaram exatamente o que eles falaram que eles iam entregar no episódio passado pra gente focar em outra coisa nesse episódio. Uhum. Que eu acho que o nome desse episódio diz muito sobre o que ele é. E eu acho que a principal, que a parte mais importante desse episódio não foi nem eles terem conseguido achar o Moff Gideon. Não foi nem eles terem conseguido invadir aquela mineração do Império, nem nada. Sim. Foi o Mando tirar a armadura dele, pra usar uma armadura de Stormtrooper pra poder entrar lá, e depois tirar o capacete dele pra poder pegar as informações. Ele tá abrindo mão de tudo, né? Ele tá abrindo mão disso por causa do Grogu. Então é uma coisa que talvez me indique que eles não vão ser separados. É que... Sim, com certeza, porque a cena final acho que foi o momento mais forte da temporada, porque realmente ele, tipo assim... tu não faz ideia de quanto ele é importante pra mim e eu vou pegar ele de volta. Foda-se, tá ligado? Ele é meu filho agora. Eu esperava um pouquinho Eu achei legal isso. Eu esperava que ele falasse umas coisas um pouquinho mais fortes, assim, sabe? Fosse um pouco mais ameaçador, alguma coisa assim. Eu achei que ele foi muito light até. É que eu acho que assim, do jeito pragmático que ele é, eu acho que aquilo que ele falou foi suficiente pra gente ficar... Porque ele nunca foi emocional. Ele nunca foi emotivo em nada. As únicas vezes que a gente viu ele sendo emotivo foi quando ele começou a rir brincando com o Grogu, que a gente nunca tinha visto ele rir antes, ele riu. Aí a outra vez que a gente viu ele mais emotivo foi quando a Ahsoka disse que não ia poder treinar o guri. Ele disse, não, mas como assim? Não é assim. Tem que treinar ele. E dessa vez foram os 3 lampejos de emoção que a gente viu nele até agora. E os 3 foram muito, tipo assim, earned, né? Foram merecidos, assim. Foram merecidos. E esse último, principalmente, ele disse, tu não sabe quanto ele significa pra mim. Foi muito forte ele dizer isso, porque, tipo assim, não é, eu vou buscar ele... Se ele dissesse uma frase mais manjada, eu vou buscar ele, tu não perde por esperar, vou me vingar, não sei o quê, seria uma coisa meio clichê. Da forma como ele falou, eu acho que foi um pouquinho menos clichê. E faz eu quase querer, assim, que o Jedi que eles encontrem se juntem a eles, sabe? Juntem a ele e ao Baby Yoda e eles vão viajando juntos e esse Jedi treinando. Porque eu fico pensando assim, a gente fala tanto nesse negócio, principalmente com a questão do Anakin, sobre os vínculos familiares levarem eles ao lado negro da força, que foi o que a gente viu com o Ben Kenobi também. Mas não foi o que a gente viu com o Luke. Sabe, ele criou um laço extremamente forte com a Leia desde o primeiro momento em que ele encontrou ela. Sim. E o Yoda não se recusou a treinar ele, apesar dele saber o que aconteceu com o Anakin. Sabe, me parece que foi uma coisa que foi criada depois pós-trilogia 1, 2, 3, pra talvez criar um pouquinho mais de conflito, porque o Luke teve tudo muito fácil, sabe? Sim. Ele achou o Ben Kenobi notou que ele tinha força, e aí depois ele foi levado pro Yoda, o Yoda treinou ele, sabe? Mas o Yoda foi um pouco reticente, né? Ele disse, tu tá muito velho, eu sinto que tu tem tu não tá muito bem colocado, mas assim, tu é a única coisa que a gente tem, então paciência, vamos, né? Pra resolver isso, ele passou pelo teste, e ele passou o teste. Sabe, eu não gosto desse, nós não podemos, eu não posso treinar ele, porque ele tá muito apegado a ti, sabe? Treina ele, ensina ele, faz ele passar por esses testes. Eu acho que é mais pelo trauma da Ahsoka Tano. Pois é. Tá, é o trauma dela que ela passou. Mas era por isso que o Yoda não queria treinar o Anakin no episódio 1. Não queria que o
Qui-Gon Jinn treinar seu Anakin no episódio 1. É que daí a gente vai começar a entrar nos problemas de roteiro da primeira trilogia. Fica pensando nos retcon que o George Lucas fez com a trilogia 1, 2, 3. Isso. Que daí deixou tudo muito mais dark do que precisava ficar, sabe? Umas complicações desnecessárias também. Eu acho que são umas complicações, assim, desnecessárias. Mas, anyways... Eu queria que fosse um Jedi que talvez fosse juntar a ele, e daí o Mando, talvez, junto com essa questão dele abrir mão de alguns dos credos dele pra poder salvar o Grogu, ele abra mão dessa questão dele ser sozinho, pra que o Grogu tenha o treinamento dele, e pra que ele não precise de, talvez, ficar longe do Grogu pra poder proteger ele do Império, Eu sempre esqueço o nome do personagem do Giancarlo Esposito. É Moff Gideon, isso. Grand Moff Tar, eu ia falar, mas não é. Não, é outro. O do Moff Gideon. Porque eu não sei se ele vai realmente morrer. A gente achou que ele tinha morrido na temporada passada, ele não morreu. Não, então... a gente sabe que a gente viu ele saindo de dentro da nave com um sabre de luz. Sim, preto. Antes da gente ver o... Porque foi a cena final do episódio. Sim. E se o Moff Gideon morrer, não vai ter outra pessoa que vai querer continuar onde ele parou, que nem o Ben Kenobi fez... que nem o Ben Solo fez com o Darth Vader e essas coisas assim, sabe? Porque é que nem um poema rima. Entende? Eu acho que foi muito legal essas duas cenas ali, apesar de tudo, acho que foi legal a gente ver essas mudanças. O que eu achei legal foi assim, foi um episódio com boa ação. Foi. Pelo menos isso, assim, não é completamente descartável. Eu acho, inclusive, que tipo, em relação à primeira temporada, que foi uma coisa que a gente reclamava muito, que a história não avançava, eu acho que pelo menos ele não afetou. E eu gostei que o personagem que tava com ele, que ajudou ele na fuga lá, que foi o cara que eu esqueci o nome agora, da primeira temporada, ele é esquecível, ele já foi descartado novamente. Mas ele cita coisas do universo expandido que estão nos livros do Aftermath, lá, das coisas que aconteceram pós da primeira trilogia original. E ele cita um evento que foi narrado em Star Wars Battlefront 2 da EA, que é aquele Cinder Protocol, se eu não me engano, que é um... Eles não explicam o que é, eles só dizem que destruiu todo mundo, mas é muito interessante. Planetas, eu acho que é muito interessante que é tipo um sistema de satélites que era colocado nesses planetas. Caso o Imperador morresse, esses sistemas seriam ativados pra, tipo, uma vingança contra esses lugares. Então o que eles fariam? Eles pegavam e botavam fogo na atmosfera. E esse fogo consumia e matava todo mundo lá dentro desses planetas. E esse personagem, ele foi muito legal a ideia o World Building Man. Porque no fim das contas ele não serviu pra nada. Porque quem fez tudo foi o Mando. Então no fim ele não precisava, porque o Mando queria ele, porque ele era Império e ele sabia como é que as coisas funcionavam, mas no fim precisava fazer só um escândalo. O Mando foi lá e fez um escândalo dele, porque ele foi com medo. Ele ajudou o cara... Ele ajudou o Mando a não ser pego, né? Porque ele foi lá e parou o cara. Eu não sei se o Mando não teria... ele não tem nem entrado, eu acho, lá. Não sei. Não tenho toda certeza sobre isso. Mas, anyways, ele era o World Building Man e a gente viu essa outra face que a gente viu bastante, um pouco com o Finn, que é essa face das pessoas que trabalham como Stormtroopers pro Império e como isso afetou elas e a vida delas e tudo que elas tiveram que fazer. Porque ele diz, que todo o meu batalhão foi consumido, 10 mil homens, e a cena dele dando um tiro na cara do general foi sensacional. Sim, muito sabe? bom. Foi uma vingança ali. Foi uma bom... E depois destruindo a mineradora, tudo... Por causa da ameaça dele do Império retomar tudo novamente, porque as pessoas não queriam liberdade, elas querem ordem, e quando elas verem isso, elas vão voltar pro Império. Blá, 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 blá. Mas é interessante como ele fala, né? Eles querem ordem. Então a gente já começa a voltar, começa já as raízes da formação da Primeira Ordem, nesses resquícios de Império que sobraram, que na verdade é uma tentativa de reativar o Império, daí só que mudou o nome no final das contas, acabou virando a Primeira Ordem. Mas é interessante ver essas construções em pequenos pedaços. E uma coisa que eu achei interessante foi que ele disse, ele não é a favor da Primeira Ordem, da Primeira Ordem do Império, mas ele também não tá nem aí pra República, porque a República de qualquer forma não consegue dar conta e segue com os mesmos problemas que ela tinha antes do Império dominar. Claro que agora é mais problemático porque ainda tem os resquícios do Império. Então eles têm que enfrentar isso ainda. Mas em geral a Nova República não consegue dar conta daquilo que aconteceu, o que permitiu, obviamente, nesse estado de caos, que a Primeira Ordem se formasse. Que é basicamente uma ditadura militar, 30 anos depois das pessoas fazendo o mesmo tipo de coisa. É muito complicado eles querer fazer uma república. Porque olha, a merda que deu é porque tem muito planeta, muito interesse, sabe? Tipo, é meio...
é esquisito, assim, é meio esquisito. Por isso que é tão difícil de assistir a primeira trilogia, porque tem muito dessa conversarada de Trading Federation e etc. E que a Guerra dos Clones faz isso também, Clone Wars, a série. Sim. Faz muito isso, porque dava pra notar diplomacia que, tipo, e tal. É impossível. Acaba que foi... eu acho que ainda que a trilogia as prequels são um erro que não deveria ter acontecido. Eles só chegaram pra complicar toda a história de um jeito desnecessário. Em vez de construir coisas boas, ele mais afetou do que qualquer outra coisa. Mas a última coisa que eu quero dizer sobre esse episódio é No Baby Yoda, no like. Não foi tão legal assim por causa disso também. Sem o Baby Yoda é esquisito. Ele faz falta. Até porque ele é um pouquinho do alívio cômico. Sim. Aqui não teve muito do alívio cômico, apesar daquele personagem que a gente nunca lembra o nome ser mais ou menos o alívio cômico. Não é nada comparado ao Baby Yoda. Não. Eu quero muito saber ainda o que o Moff Gideon quer fazer, o que ele tá tentando fazer com o Bebê Yoda, com o sangue do Bebê Yoda, o que ele tá tentando criar. Ainda tá muito misterioso, eu ainda quero saber muito e eu não sei se a gente vai descobrir nessa temporada. E é isso. Então vamos aos comentários, porque tem muita coisa boa aqui que eu não quis falar durante o negócio pra não estragar. O Daniel Gil disse, a pergunta que fica é por que a fixação... Não se esqueça de deixar os comentários também aqui. Eu falei, eu acho. Só pra repetir, para as pessoas, não se esqueça de deixar os comentários aqui. A gente vai ler no final de cada episódio. A pergunta que fica é, por que a fixação do Moff Gideon com Baby Grogu e não por outro Jedi? O que ele faz de tão especial? O Boba Fett Reload foi foda. A gente nem falou muito do Boba Fett, mas ele não fez muita coisa. Não, a gente falou... uma coisa que eu queria falar, que eu acho que não ficou muito claro, é que não explica como é que ele fugiu do posto de Sarlacc, que ele deveria ter ficado lá sendo combinado por milhares e milhares de anos. Mas tem no universo estendido, tem uma história que explica... É estendido ou expandido? Expandido. Expandido, eu acho que é. No universo expandido ele tem algumas coisas ali que explicam que tipo, ele conseguiu se arrastar pra fora e tal, e ficou meio fudidaço assim, mas conseguiu sobreviver. Mas por que a fixação? Eu acho que a fixação é porque eles não... a raça do Yoda, ele sabe qual é a raça do Yoda. Nós não sabemos, mas ele sabe. Eu acho que eles têm uma conexão muito mais forte com a força. E como eles já falaram nas outras vezes, tá difícil de encontrar Jedi. E eles encontraram e viram que ele tem uma alta contagem de midi-chlorians no sangue. E ele é indefeso. Ele não consegue muito usar a força pra se defender. Isso também. E eles sabem disso, sabem dessa fraqueza como é que ele vai atrás da Ahsoka Tano, como é que ele vai atrás do Ezra, sabe? Tipo, o Bebê Yoda, o Grogu tá ali, ele não consegue usar a força porque ele tá escondendo, então ele perdeu um pouquinho da conexão, mas ele ainda tem uma contagem alta de midi-chlorians. Então... mais fácil de pegar ele. E, o Lucas Heck Peixoto disse, em relação à aparição de mais personagens do Rebels como Ezra ou Almirante Troll, eles seriam melhor explorados em uma série da Ahsoka. Pois se um deles aparecer na série agora, o mando vai ficar facilmente apagado. Assim como o Moff Gideon também com a participação de Troll. Eu acho que o Troll não vai ser. Mas essa semana a gente teve uma notícia de que 10 séries vão ser feitas sobre Star Wars. A Disney... Entre elas, uma da Ahsoka Tano, uma do Bad Batch, que é um grupo de clones que, se eu não me engano, são aqueles clones que a gente conheceu na série da Guerra dos Clones, que são um grupinho ali que é gente fina e tal. E vai ter série pra todo mundo. Então a gente vai ver todos esses personagens em séries específicas deles. E eu acho exagero. Eu acho exagero. Eu acho que a Disney já tá, sabe, tipo... Parece que ela vai ser comedida e fazer uma coisa. Daqui a pouco ela chuta o balde. Vai ter 10 séries. Não. Vai ter uma série do Obi-Wan Kenobi também. Vai ter uma série de Indiana Jones. Faz mais uma. Deu certo? Faz mais uma. Não anuncia 10. Porque daí se 3 dá errado e eles desistem, fica aquele climão, sabe? Exatamente. E vai ter uma do Indiana Jones também, esqueci de dizer. Mas a do Ahsoka Tano foi... eu acho que era meio esperado. Aquilo ali foi meio que tipo... aquele episódio pra criar o spin-off, sabe? Talvez a Bo-Katan seja isso também. Que a gente tenha um spin-off, e se for um spin-off com o Ezra e a Sabine, seja um spin-off sobre Mandalore de outro ponto de vista, sabe? O Alisson G disse, o Ezra não tem essas quedas pro lado negro, apesar do Darth Maul. Nem o Kenan, ele só não confiava em si mesmo no começo de Rebels por sentir ter abandonado o mestre pra sobreviver.
O Ezra também teve a família aniquilada. Não, ele mas também ele... tinha, assim, o medo e essa parte de raiva e coisa. Ele não virou Darth Vader. Não, mas tu vê que o Kenan, ele tem aquela coisa assim de treinar ele. Daqui a pouco ele vê que ele não tem tudo isso. Ele É que eu decide, acho que ele não queria treinar o Ezra porque os Jedi estavam sendo perseguidos. Então ele não queria treinar o Ezra pra ele ser perseguido. Não, mas aí que tá, tipo, o que ele quis dizer que a gente falou no último negócio, que todas as histórias dos Jedi acabam sendo eles caindo pro lado negro da força. Sim, claro, mas Rebels não é a história do Ezra Jedi. Rebels é a história dos rebeldes que começaram a se unir pra derrubar o Império. Mas pelo menos não teve esse arco, entendeu? Tipo, eu acho que é válido daí. Teve outras... mostra que dá pra contar uma história sem tu cair pra essa questão. Então eu acho que é um ponto positivo. E quem não viu ainda, por favor, é muito bom mesmo essa série Rebels, por favor, assistam. E ele também comentou, é porque as armaduras dos Death Troopers parecem com esses robôs. Teria sido mais foda ver os Death Troopers agindo para sequestrar o Grogu. Ver uns Troopers fodas pra variar. Eles são geneticamente modificados, se não me engano. É que eles já estabeleceram pra gente que o Mando consegue derrotar qualquer um. Entende? Então eu acho que se eles tivessem colocado um ser humano ali, mesmo que geneticamente modificado, e o Mando não tivesse conseguido derrotar, tá. E ele saiu na season final da temporada passada de uma cidade inteira atrás dele e ele conseguiu, sabe? São os percalços de tu fazer o teu personagem muito forte. Sim. E daí tem a questão dele odiar robôs e dele ter medo de robôs, então... tem isso. Sabe, é uma coisa... Só aquilo ali ajudou. É. O Nivandro Coimbra disse, sobre os Jedi, antes da Ordem 66 haviam 10 mil. Depois da Ordem 66 sobrou algumas centenas que foram perseguidos e mortos por décadas. Depois disso sobrou dezenas ainda vivos. O Luke até encontrou alguns deles, mas eles tinham desistido da Ordem. Isso foi antes do fim do Império. Teve uma que ficou com medo da Força. Podem aparecer alguns Jedi mais conhecidos, que podem aparecer 4 ou 10 usuários da Força, já que a Ahsoka Tano não é mais Jedi. Estejam preparados, pois é possível, mas pouco provável. Não tem vírgula, então foi muito difícil de ler esse texto aqui. Mas tem uma coisa que é uma coisa interessante de lembrar. A Ahsoka Tano, ela deixou de ser Jedi, tanto é que ela tem os sabres daquela cor agora. Tudo isso é importante de lembrar. E essa dos dezenas, eu acho que também é do universo estendido, a gente viu pouca coisa sobre ele. Mas é interessante saber que existem ainda, porque a gente fica nessa cabeça que só tem ele. Por conta das coisas que eles falam também na trilogia original. Mas, obviamente, o universo estendido já resolveu essa parada aí. O Lucas dos Anjos disse, o legal é que o Boba Fett sempre foi um personagem misterioso. Humanizar ele foi um presente pros fãs. Não acho que nem que ele era misterioso, acho que ele não teve espaço. Nada. Ele era nada, ele era só um bounty hunter, ponto. Então, tipo assim, foi mostrado ele como um cara super foda, com uma armadura super foda, que caçou o Han Solo. Só. Esse foi o máximo de personalidade que ele teve. E daí, no episódio 2, ele era só uma criança chata. E foi isso. Que daí pegou a cabeça do pai dele. Nos filmes prequels. E nas séries. Na Guerra dos Clones ele aparece. Lembra que ele se junta com... Tem um episódio que eles resgatam umas crianças e o Boba Fett é uma delas. Não lembro. Eu lembro desse aí, na Guerra dos Clones. É um episódio bem pesado, assim, que ele meio que, tipo... decide explodir o lugar que eles estão. É um negócio... É uma academia de... Os episódios sobre os clones, na Guerra dos Clones, são os mais legais, eu acho. São os mais legais. Eu não lembro direito do episódio. Se vocês lembrarem, deixem aqui nos comentários. Mas eu lembro que, tipo, ele tava prestes a fazer uma merda muito grande. E aí eles conseguiram impedir ele na última hora. Mas ele ficou, tipo, com um ressentimento, assim, no coração. Mas ele conseguiu fugir e sei lá pra onde é que ele foi. Não sei pra... acho que, não me engano, ele foi treinado por algum Sith. Se não me engano, tinha uma Sith que treinou ele daí, ou pegou ele e resgatou ele. Cristiane DJ disse, por favor, façam vídeos de teoria sobre a série Mandaloriano, vocês não viajam na maionese e ajuda a ter um hype maior. A gente até faria, mas é que não tá tendo tanto alcance assim a série ainda, então a gente meio que não se empolga a fazer. E eu não tenho muitas teorias, na verdade. Pra falar a verdade, não é tipo que nem Westworld, que a gente tinha várias coisas no que se apegar e pensar, porque tudo tinha um significado, todos os nomes, todas as cores, todas as falas... Acho que Mandalorian é mais reto, sabe? Direto. Sim. O que é. Não tem espaço pra gente ficar contemplando o que pode ser. O que é. E era. Por isso que eu acho que, tipo... Eu não vejo a gente fazendo um vídeo sobre de teorias pra The Mandalorian. E eu também não me empolgo tanto. As teorias que a gente tem são as que a gente fala aqui no vídeo, sabe? Sim. Nos vídeos de reviews. Não tem muito nada além disso. João Paulo Canedo falou, não acho que é pelo fato do Mando ter sido transformado em idiota naquele exato momento, mas sim o desespero de perder a criança. Você vê que o vínculo dos dois vem crescendo de uma forma significante. Posso estar errado, mas entendi assim, e foi foda ver o bebê Yoda se conectando com a força
e nós vemos a força em uma forma material. Foi incrível. Esse aqui é o João Paulo, que é nosso apoiador. Muito obrigado, João Paulo. Obrigado, João Paulo. Sempre apoiando a gente bastante. Foi, aquela cena, a gente não falou sobre isso, mas aquela cena foi bem legal, dele se unindo à força. Foi uma coisa que a gente não tinha visto ainda. Sim. Esses foram os comentários desse episódio. O que vamos ter? Acredito eu que seja a season final nesse último episódio agora que a gente vai ter. Eu acredito que ele vai cobrar alguns favores do pessoal da Nova República para ajudar eles nesse ataque. Tu acha? Eu tenho certeza. Tu não acho que vai ser só eles 4 lá, stealthzinho. Mas que favores? Eu acho que vai ser tipo pra ter um ex-máquina, entendeu? Ah, tá. Pra ser tipo o final do... É tipo, lembra que ele tipo assim, nós estamos kits, eles disseram na última vez. Aí agora, tipo, ele, tá, e agora não. Vou entregar pra vocês o O final do Retorno de Skywalker? É, mais ou menos isso, Ascensão Skywalker. Ascensão Skywalker? Mais ou menos isso. Mas vamos ter eu quero ver, porque eu acho que esse Sabre Negro vai parar com eles. E vai ter a Bo-Katan ainda, provavelmente, nesse final de temporada também. A Bo-Katan é alguém que eu acho que ele poderia chamar, porque como ela quer o Sabre Preto e o Moff Gideon, faz sentido ela ajudar ele. Sim. Agora, a Nova República eu não tenho tanta certeza. Eu acho que talvez ele vai recolher as pessoas que ele encontrou aí pelo caminho que podem ajudar ele. Que teve o setup no segundo episódio, por isso. E tem o cara... Mas no segundo episódio, tipo, eles fizeram um favor pra ele. Ele não tem nenhum favor pra cobrar do... Sim, não, eles fizeram um favor pra ele e daí eles disseram, estamos kits agora. Mas daí ele pode chegar agora e dizer, vocês podem ir lá que vai ter o cara do Império lá que vocês querem derrotar. Não sei não. Acho que tem essa chance aí. Eu acho mais fácil, tipo, ele falar com... Porque ele vai ter que enfrentar aqueles Dark Troopers, eles são bem porradão. Ai, como é que é o nome dele, cara? O da Liga de Bounty Hunters, aquele que apareceu essa temporada também. No primeiro episódio da Gina Carano. E o Timothy Olyphant. Talvez. Sabe? E pegando essas pessoas, assim. A Gang of Ragtags. Eu não acho que sim. Pedindo pra Nova República. E eu quero ver o que eles estão fazendo com o Grogu. Porque a última coisa que a gente viu dele foi ele... preso. Ele... agindo de uma forma meio cruel com as pessoas. Sim, tem isso também. Então, tipo, eu não sei se de repente eles não vão meio que incentivar esse lado negro dele. Fazer uma coisa tipo o Anakin no começo do episódio 3? Não bem assim, mas eu acho que de repente o Moff Gideon vai botar umas pilhas erradas na cabeça dele, assim. Que foi o que foi feito com o Anakin? Não, o Anakin já tava meio louco naquela época lá. O cara só chegou e disse, vai lá e corta a cabeça dele de repente aí pra ajudar. Quem que tu acha? E ele disse, beleza, então... Mas ele já tava com a cabeça feita. O Grogu não, o Grogu tá tipo só muito puto. Ele disse, tá puto então... Mas não sei, porque assim, também, o Palpatine, a ideia dele era fazer ele ficar do mal pra ser o Sith. No caso deles, eles só querem drenar a energia dele, então, tipo, ele não quer só fazer ele ficar do Sith, ele quer só, tipo, talvez porque ele fica mais forte, que a gente sabe que o lado negro é mais forte. Então talvez gira mais midi-chlorians. Mas midi-chlorians é melhor pra ele, que ele consegue usar mais, sugar mais sangue dele. Não sei como é que midi-chlorians funcionam. Ele sempre foi dito isso, o lado negro sempre é mais forte, só que quem sempre vence no final... A força é mais forte, mas a contagem de midi-chlorians não é a mesma sempre? Não sei. Eu não sei como é que funciona midi-chlorians. Pois por isso foi exatamente isso que eu disse. É a pior coisa que eles fizeram. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Mas eu quero que seja um episódio com muitas reviravoltas, porque esse episódio foi tão blasezinho assim, depois... A gente teve 2 episódios incríveis, 3 episódios incríveis. E esse aqui foi tão tipo... Top, né? Show. Ficou devendo um pouquinho. Eu não acho, eu gostei bastante. Então tá. É isso então, gente. Essa foi a nossa review do capítulo 15 de The Mandalorian, The Believer. Não esquece, como sempre, de deixar o joinha, seu comentário aqui embaixo pra gente ler semana que vem. Se inscrever no canal se não é inscrito e acionar o nosso sininho. Se você quiser ser nosso apoiador, pode ser pela apoia.se/canal SideQuest, que nem a Débora de Oliveira Bastos, ou se tornando um membro aqui do nosso clube de canais, tá bom? Até a próxima!